Fazer leitura da palavra de Deus. Nós estamos em campanha de missões. Nosso tema hoje é as nações no plano de Deus. Mas deixa eu antes transmitir um grande abraço do pastor Leon. Possível que ele assista depois essa live, ela vai ficar ali, a gente vai transmitir ao vivo e vai deixar por um dia. Pastor Leon, ele pastoreia uma igreja no Rio Grande do Sul, uma igreja muito bonita, e eu fiz um bate e volta lá na terra dos gaúchos. Cheguei lá no sábado, preguei no sábado, domingo de manhã e voltei. Foi uma experiência maravilhosa, uma experiência muito, muito boa, e eles ficaram muito empolgados em ouvir histórias dessa igreja também, com muito desejo de em algum momento estar aqui conhecendo vocês e vendo pessoalmente aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês, na vida de todos nós. Dentro do nosso tema missões, eu quero falar sobre as nações no plano de Deus, porque o Jesus da Bíblia é o Jesus dos povos, ele é o Jesus de etnias, e nós podemos ver isso claramente no texto que nós vamos ler hoje, que é Mateus capítulo 15, versículo 21. Nós vamos ler Mateus 15, do 21 ao 28, porém, vamos meditar de todo esse capítulo que traz um ensino maravilhoso acerca do nosso Jesus das nações. Mateus 15, versículo 21. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Ao ler o Evangelho de Mateus, é preciso ter algumas coisas em mente. É muito importante que você guarde isso no seu coração, se você está lendo a Bíblia na sua casa, especialmente esse Evangelho. Primeiro, que Mateus era um judeu que escrevia para outros judeus, para os seus compatriotas. Segundo, que os judeus acreditavam ter o monopólio da fé, o monopólio de Deus. Deus é o nosso Deus. Apenas nós somos o povo de Deus e os outros povos da terra são cachorrinhos. Terceiro, que tanto Mateus quanto Jesus queriam deixar claro neste capítulo para todos os judeus que assistiam que ele era o Jesus das nações e não somente o Jesus dos judeus. E que a austera religiosidade judaica não podia e ainda não pode salvar ninguém. Em Mateus 23, por exemplo, mesmo livro, mesmo contexto, Jesus censura a hipocrisia dos religiosos e chama eles de sepulcros caiados, assassinos de profetas. Ele condena a religiosidade daqueles justamente que julgavam ter o monopólio de Deus. Aliás, a religião nunca mudou. Ela continua hipócrita. Ela ainda valoriza mais o exterior que o interior. Ela continua promovendo
perseguição contra os profetas da graça. Toda vez que alguém vem e prega graça, graça, aparece alguém religioso para condenar e dizer heresia, heresia. E se possível fosse outra época, queimem ele na fogueira também. Levem para a guilhotina. No capítulo 15 de Mateus, nós podemos ver um pouquinho desse Jesus que anda na contramão das religiões. Nos versículos 1 ao 11, que não lemos, os religiosos entram numa polêmica com Jesus acerca de lavar as mãos. Eles diziam: olha Jesus, seus discípulos não lavam as mãos. Eu estou desconfiado que o Senhor também não lava as mãos. Logo, por consequência, vocês não podem ser gente de Deus, porque gente de Deus lava as mãos. Percebe o absurdo disso? É preciso ressaltar aqui que esse lavar as mãos que o texto se refere, nada tem a ver com hábitos de higiene. Nós estamos em meio a uma epidemia, uma pandemia de coronavírus, e temos recomendado aos membros da igreja que não deixem de lavar suas mãos. Foi colocado álcool e gel ali para todo mundo poder usar à vontade e não ficar com medo de pegar na mão do irmão e pegar o vírus. Mas isso tudo faz parte da higiene. O lavar de mãos nesse capítulo aqui tem a ver com a lavagem cerimonial praticada pelos judeus mais ortodoxos. Nós vemos isso em Marcos capítulo 7, versículo 1 ao 14. Você pode ler depois, eu não quero entrar aqui. O fato é que os judeus desta época tinham muitas tradições religiosas que não provinham das escrituras, mas dos seus famosos rabinos. Posteriormente, essas tradições são compiladas num escrito chamado Mishnah. E com o tempo, esse Mishnah se tornou mais importante para os judeus do que a própria lei de Moisés. Ainda hoje, nós temos pessoas que são como os judeus dessa época. Elas dizem crer nas Escrituras, mas vivem acrescentando suas próprias regrinhas nas Escrituras. Dizem ter a Bíblia como regra de fé e prática, mas valorizam mais as regras da sua instituição religiosa do que aquilo que a Bíblia realmente diz. Acreditam mais na palavra de pastores, de apóstolos, de bispos, do que na palavra de Deus. E eu temo, de fato eu temo que 502 anos depois da Reforma Protestante, muitos evangélicos estejam se tornando como os judeus da época de Jesus, criando novas regras para a igreja, esquecendo do ensino do Mestre Jesus. Jesus respondeu à acusação desses homens de forma contundente. Mateus 15, versículo 3, ele diz: por causa das vossas tradições, anulais os mandamentos. Ouça o que esse texto nos diz, porque ele é muito importante. Ele está dizendo que quando damos demasiada importância às nossas regrinhas evangélicas, nós perdemos o mais importante, que é o Evangelho. Todas as vezes que eu e você colocamos nossas tradições denominacionais acima do Evangelho, nós perdemos o Evangelho. Por causa das vossas tradições, anulais o mandamento. A tradição é exterior. A verdade de Deus interioriza o coração. A tradição tem a ver com a palavra dos homens e tem por objetivo agradar os homens. O Evangelho tem a ver com a palavra de Deus e consiste em agradar a Deus. Tradição tem a ver com certas regras, com rituais,
com mandinga, com patuá, com práticas místicas, mas o Evangelho tem a ver com a verdade revelada na palavra. As tradições colocam palavras vazias nos lábios de homens que se creem santos, mas a palavra de Deus penetra o coração e transforma a vida daqueles que se reconhecem pecadores. Nos versículos 12 ao 14, Jesus escandaliza os seus próprios discípulos, falando sobre alimentos. Ele disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. O que entra pela boca, Jesus estava dizendo, vai sair pelo intestino, mas o que sai da boca provém do coração. E o apóstolo Pedro não entendeu. Ele disse, Jesus, explica isso para a gente direito. Está aí no mesmo capítulo 15. Ele teve dificuldade para entender esse ensino de Jesus sobre o que pode e o que não pode comer, as regrinhas da religião. Ele precisou de uma aula particular. E pelo jeito não aprendeu, porque lá em Atos capítulo 10, Jesus de novo dá uma visão, uma revelação para ele, e diz, Pedro, mata e come. E ele diz, Jesus, são um monte de animal impuro, esses animais são imundos, eu sou judeu, eu não posso comer essas coisas. E Jesus diz, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. E por 3 vezes ele tem essa visão e desperta. E aí finalmente ele entende que Jesus veio para os impuros e o propósito dele é nos purificar. Veja dos versículos 15 ao 20, Jesus explicando para os seus discípulos. Então Pedro disse a Jesus, explica-nos essa parábola. Pareceu uma parábola, eu não estou entendendo, Jesus. Jesus, porém, disse, versículo 16, também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina ninguém. Veja, Jesus está confrontando as tradições judaicas quanto à alimentação. E seja como for, quer Pedro tenha entendido ou não, de repente aprendeu, depois esqueceu, e em Atos ele é relembrado disso. O que eu quero que você entenda é que este capítulo é muito claro em seu propósito. O capítulo 15 de Mateus coloca Jesus de um lado e a religião do outro lado, de modo que nós temos que escolher se seremos religiosos ou se seremos discípulos de Jesus. Só que a pancada final ainda não chegou. Ela vem no versículo 21, não pancada na gente, aliás, na gente também, porque a gente todo dia é corrigido, mas Jesus está confrontando líderes religiosos da sua época, e no versículo 21 ele ilustra claramente esse ensino. Se no Evangelho de João, Jesus se apresenta como Salvador do mundo, vimos isso na semana passada, no Evangelho de Mateus, Jesus se apresenta como o Salvador dos irreligiosos, o Salvador dos pagãos, como aquele cujos propósitos se estendem a gente que está distante, a gente que outrora andava sem Deus, a gente sem pacto, sem esperança. E aqui nesse capítulo Jesus visita nações, regiões gentias. Ele vai até as nações, ele entra na terra dos pagãos, e ele escolhe Tiro e Sidom, um lugar onde os religiosos não queriam ir. Aliás, uma curiosidade sobre o tratamento dos gentios com os pagãos merece ser destacada. Os moradores daquelas terras eram chamados pelos judeus de impuros, de imundos e principalmente
de cães, cachorrinhos. Embora na sua primeira vinda Jesus tenha andado principalmente em terras judaicas, Jesus jamais teve dificuldade em se envolver com não-judeus. Junto ao poço de Jacó, ele se revela maravilhosamente à mulher samaritana. Ele conversa com um centurião romano, elogia a fé dele, concede o pedido dele. E agora, em uma dessas andanças de Jesus pelas etnias circuncidantes, ele encontra uma mulher cananeia, descendente dos sírios e dos fenícios. Na verdade, foi a mulher que descobriu Jesus e foi até ele pedir ajuda. E aqui acontece algo que eu quero que você perceba, porque também é muito importante para a interpretação correta desse texto. Jesus dá a essa mulher o tipo de respostas que os judeus ortodoxos e religiosos costumavam dar aos pagãos. A mulher se aproxima, chamando-o de filho de Davi, o que mostra que ela acreditava nas profecias de que Jesus era o Salvador prometido. Mas Jesus responde, versículo 24: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os judeus têm monopólio sobre mim, mulher. Você não pode chegar assim, dessa maneira, de achar que eu vou fazer o que você quer. Está vendo aquela galera ali? Eles dizem que eu sou deles. Eu não sou seu. Só que ao ouvir isso, a mulher não se desanima. Ela insiste, versículo 25: Senhor, me ajude. E agora, Jesus diz as palavras mais duras para aquela mulher estrangeira. Ele diz no versículo 26: não convém tirar o pão dos filhos para dá-lo aos cachorrinhos. E aqui ele faz, obviamente, uma referência ao modo judaico de ver os estrangeiros. Para todos os judeus, os outros povos eram malditos. Todos eram impuros. Todos eram cachorrinhos, menos eles. Sabe aquilo de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus? Em outras palavras, todos são como cachorrinhos. Para os judeus isso não colava, não. Todo mundo, menos a gente. Aliás, para os judeus, nós ainda somos como os cachorrinhos. Jesus queria ensinar a estes homens que ele veio para os cachorrinhos. Não era a intenção de Jesus desprezar aquela mulher apenas porque ela era estrangeira. Ele mesmo disse no mesmo livro, Mateus capítulo 8, versículo 11. Ele disse que muitos virão do Oriente e Ocidente, tomarão lugar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Está vendo? Jesus amava os estrangeiros. Jesus amava as nações. Ele se dirige assim à mulher cananeia, sabendo não somente da fé, mas também da surpreendente resposta que ela daria no versículo 27. Olha o que ela diz: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus irmãos. Uau! Que lição! Que lição para os fariseus! Que lição para os religiosos que não aceitavam ser chamados de pecadores! Que lição para os religiosos obstinados que achavam, não, nós não temos pecado. Jesus dizia para os religiosos, vocês são pecadores. E eles diziam, o Senhor tem demônio. O Senhor está dizendo blasfêmias. Nós somos filhos de Abraão. Esse Jesus diz bobagem, temos que matar Jesus. Disse que nós somos pecadores. Onde já se viu? Jesus diz para a pecadora, não convém tirar o pão dos filhos para dá-lo aos cachorrinhos. E ela responde, mas Jesus, não tem pelo menos uma migalhinha aí para mim?
Percebe a diferença? A diferença entre um religioso e um verdadeiro seguidor de Jesus, que é mais consciente dos seus defeitos do que das suas virtudes e que está constantemente voltando-se para Deus em arrependimento. Jesus finalmente diz à mulher: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. Ele atende o pedido dele. E sabe, tem outra curiosidade aqui no Evangelho de Mateus. É que embora esse livro tenha sido escrito por um judeu e para os judeus, as duas pessoas de maior fé neste livro não são da nação de Israel. São eles um centurião romano e uma mulher sírio-fenícia. Isso porque Jesus é também o Senhor das nações. Isso está em toda a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham naquela época. Isaías 49, versículo 6, disse mais acerca de Jesus, uma profecia 750 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías profetiza, Deus fala através dele: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Daniel 7,14, outra profecia messiânica acerca do ministério de Jesus. Daniel 7,14, foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. O seu reino é tal que não será discutido. Abacuque 2,14, para fechar essa passagem, essa digressão pelo Antigo Testamento. Abacuque 2,14, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como a água cobre o mar. Meus irmãos, propósito do Espírito Santo, ao registrar histórias como essas no Evangelho de Mateus, é muito claro. Primeiramente, ele quer nos mostrar que Jesus é oposto à religião e à tradição. Você pode ser um judeu tradicional, você pode até ser um cristão tradicional, você pode ser um batista tradicional, você pode ser um presbiteriano tradicional, você pode ser um congregacional tradicional, mas se você não passar da religião para Jesus, você corre o risco de, tendo congregado toda a vida, ser lançado no inferno. E ouça bem, lá não tem uma ala tradicional, lá é tudo junto e escalonado, todo mundo para o mesmo lugar. Segundo, o Espírito nos mostra em Mateus que Jesus não é um Deus tribal, Ele é o Senhor de tudo e quer que as nações sejam salvas. Em todos os lugares da terra, Jesus tem os seus, e aqueles que são dele se aproximam ao ouvir o Evangelho. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele diz depois: o Pai que me deu é maior que tudo, que todos, ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Jesus tem outras ovelhas, Ele chama, e quando essas ovelhas espalhadas ouvem a voz do bom pastor, elas seguem irresistivelmente a Jesus. É por isso que nós fazemos missões, é por isso que pregamos o Evangelho. O terceiro e último motivo que eu encontro, você tenha mais, desse texto, é nos mostrar que as nações muitas vezes enxergam em Jesus qualidades que nós, crentes comuns, não enxergamos. Veja, em todo o tempo,
Jesus chama os judeus religiosos e o que eles fazem? Eles se afastam. Mas quando Jesus afasta a mulher pagã, o que ela faz? A irreligiosa se aproxima. Quanto mais Jesus chamava o seu próprio povo, mais eles murmuravam, mais eles se distanciavam de Jesus, terminaram matando Jesus. Mas quanto mais Jesus afastava aquela estrangeira, mais ela se aconchegava, mais ela se chegava a ele. E é incrível, meus irmãos, observar como as nações amam Jesus. Os crentes em Burkina Faso estão sendo perseguidos por causa da sua fé. Nós ouvimos um pouco sobre isso hoje, mas eles não negam a Jesus. No Irã, os cristãos são mandados para campos de concentração, campos de trabalho forçado, se forem encontrados cultuando. E o que eles fazem? Deixam de ir para o culto. Eles amam a Jesus. Eles amam estar em comunhão com gente que ama Jesus. Eles sabem que vale a pena qualquer risco para servir a Jesus. Na Eritreia, os crentes são presos em containers. Sabe o que é um container? Todo de ferro, de aço. De que é aquilo, Edson? Que é caldeira? Chapa galvanizada, desse treco aí. Imagina ficar preso dentro de um container, sol rachando de dia. Aquilo deve gelar de noite. Não tem banheiro, banheiro é ali mesmo. Pão, água, e de vez em quando um castigo para negar a fé. Você quer sair daí ou quer ficar aí dentro com Jesus? Quero Jesus. Então, fica aí, pede para ele te tirar daí. Eles não negam Jesus. Mesmo sob tal risco, não deixam de congregar. E aí eu leio um texto como esse e é impossível, infelizmente, eu próprio não me identificar com os religiosos. Porque tendo toda a facilidade do mundo para me aproximar de Jesus, às vezes a gente faz um corpo mole, às vezes a gente diz, estou cansado, Jesus é bom, Jesus não liga, Jesus entende, Jesus isso, Jesus aquilo, hoje não. 1, 2 semanas sem congregar, tanto faz. Salvação é por graça, por meio da fé, glória a Deus. Não é por obras, mas é para obras. Não é por obras, mas é para a obra que Deus nos criou, que Ele nos fez. Enquanto a igreja ao redor do mundo, em lugares desfavorecidos e em terríveis condições, seguem a Jesus, o evangélico brasileiro médio abandona a igreja por qualquer motivo, apesar dos insistentes chamados de Jesus. E assim, essa mensagem traz alguns ensinos práticos para nós. Estou quase terminando. Primeiro, nossa tradição jamais deve ser maior que o nosso apego à palavra e o nosso amor a Jesus. Quero ler mais uma vez Mateus 15:3. Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Por causa de tradições, agora a gente vai abrir mão do Evangelho? É isso mesmo? Nenhuma tradição, por maior que seja, deve ser colocada acima da palavra do Senhor. Nós que somos batistas e tradicionais batistas, que preservemos nosso princípio fundamental. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Amém? É ela. É a Bíblia. A segunda aplicação desse texto é a seguinte: uma vez que Jesus ama os povos estrangeiros, e uma vez que nós mesmos já fomos estrangeiros e distantes, mas fomos agora alcançados, nós devemos financiar as missões estrangeiras. Um culto como esse de hoje é para isso.
As ofertas que entram no gasofilácio durante a campanha de missões são destinadas à Junta de Missões Mundiais. Ela vai para ajudar pessoas que estão alcançando essas etnias. Os batistas brasileiros são fruto da obra missionária. Quem aqui sabe quem foi o William Beck? Levanta a mão. Quem segue no Instagram descobriu quem foi o pioneiro batista. Está vendo como a gente é tão tradicional e desconhece a nossa própria história? William Beck foi pioneiro batista, primeiro missionário batista em solo brasileiro. Foi apedrejado, foi perseguido, continuou pregando, não desistiu. Ele e sua esposa Anne. Zachary e Kate Taylor, já ouviu falar dele? Também, segundo casal de missionários a pisar solo brasileiro, missionários batistas que vieram, foram os pioneiros batistas do Brasil. Sofreram perseguições, foram apedrejados, suportaram e a semente brotou. A gente está aqui, cultuando a Deus. Temos liberdade religiosa. Eles lutaram por liberdade religiosa. Beck foi um dos conselheiros na época da independência do Brasil. Ele era um dos que aconselhavam o imperador. Você tem noção da importância da nossa história, do nosso legado, e que este é um legado missionário? A semente brotou e agora cabe a nós fazermos missões, quer indo, também orando, contribuindo. Então que sejamos missionários de Jesus, do Jesus das nações, que espantava os religiosos com seus discursos, mas atraía os pecadores arrependidos de qualquer nação que encontrasse nele refúgio. Somos frutos de missão estrangeira, e agora que somos um povo alcançado, devemos fazer missões estrangeiras. Amém? Então essa campanha de missão é a igreja cumprindo o seu dever missionário. Vamos orar? Vamos ficar de pé, falar com Jesus. E eu gostaria de sugerir que você intercedesse, aproveitasse o tempo para interceder por missões. Interceder por nós, por mim, que preciso de oração, pela tua igreja, nossa igreja, para que ela seja missionária. E que a nossa missão, sim, que sejamos generosos ao longo desse mês em ofertar para missões, mas que não termine ali o nosso compromisso. Que não seja somente dinheiro no gasofilácio, mas vida no altar para ir na nossa cidade e compartilhar o Evangelho com quem ainda não conhece. Conhece o Jesus dos filmes, conhece o Jesus do misticismo, conhece o Jesus apresentado por Allan Kardec, mas não conhece o Jesus da Escritura. Eles precisam de Jesus. Senhor, te louvamos, Deus, te agradecemos por tua imensa bondade, por cuidar das nossas vidas, por nos presentear com a tua palavra, que a cada dia nos ensina. E esse texto me ensina que o Senhor ama as nações, o Senhor ama os povos, o Senhor ama pessoas de outras etnias, o Senhor ama os não alcançados, que para que eles creiam, eles precisam do teu Evangelho, eles precisam da tua palavra, eles precisam de que alguém lhes pregue, e para que preguem precisam ser enviados, e por isso estamos orando, levantando recursos para que os missionários sejam enviados, para que muitos sejam alcançados. Ao todo são mais de 2.000 missionários da Junta de Missões Mundiais em território estrangeiro. Deus, queremos que esse número cresça. A alta do dólar dificulta a missão. A alta do dólar faz com que o nosso dinheiro valha menos no exterior e, consequentemente, a
às vezes se vê forçada a retirar missionários do campo. Deus, que isso não aconteça. Que o Senhor nos dê suficientes recursos para mantê-los lá. Que o Senhor nos ajude a nossa nação, a nossa economia a prosperar de fato, para que nosso dinheiro não seja tão desvalorizado com relação à moeda estrangeira, e que nós sejamos generosos em fazer missões, em alcançar o mundo com missões. Em nome de Jesus. Amém. Sim mesmo, de pé como estamos, vamos orar para nos despedir. Orar mais uma vez. Geraldo, pode fazer essa oração?